Muito bem, meu querido irmão e minha querida irmã, estamos retornando nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição do seu programa Saudosa Lembrança. E nesta manhã nós queremos abraçar mais uma vez a você que nos acompanha através da nossa rádio 87,9, bem como através do nosso aplicativo, né? AD Bacabal, tá certo? Que está aí a internet além fronteira, tá certo? Divulgando a palavra de Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós temos falado com vocês aqui já há 2 programas, nós temos trazido uma série de reflexões sobre a pessoa do Espírito Santo. No nosso primeiro programa, nós definimos quem é o Espírito Santo, nós apresentamos para você a pessoa gloriosa, o Paracleto de Deus, né? Esse Espírito que estará à nossa disposição para nos ajudar, tá bom? E definimos que ele é uma pessoa, tá bom? E no segundo programa, nós falamos sobre o espírito de verdade, que ele difere do espírito de mentira que está aí operando no mundo e enganando a muitos, tá bom? E já hoje, nesse programa, com a permissão de Deus e com a graça de Deus, nós queremos falar do Espírito Santo como consolador, o Espírito Santo como o ajudador, como aquele que o Pai iria rogar, ou melhor dizendo, que o Pai rogou, suplicou a Deus e enviou aí o seu Santo Espírito para estar conosco, nos consolando. E nós vemos que consolar, né, é a segunda característica formidável do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é reconhecido como consolador, não é? O nome consolador desta forma retrata a obra do Espírito Santo. E a passagem bíblica, meu amado irmão, minha amada irmã, de João, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, está mostrando a promessa de Jesus a respeito da vinda do Consolador, né? Apesar de já termos citado este versículo em outros programas, mas queremos nesta manhã citá-lo novamente para que você possa compreender e ficar gravado não só na sua mente, mas também no seu coração. Ele diz o seguinte, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Logo em seguida, se a gente for continuar lendo esse versículo, em seguida nós vamos ver no versículo 18 do capítulo 14 de João, nós vamos ver esta sequência dando esta palavra aos discípulos, Jesus dando essa palavra aos discípulos, confirmando algo muito importante. O que Jesus diz para os seus discípulos? Aquele eu rogarei, no versículo 14, verso 6, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. E aí Jesus, não somente isso, no capítulo 14, versículo 18, ele vai dizer aos seus discípulos, conformando os discípulos, vai dizer, olha, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para o Pai, tá certo? Mas não vou deixar vocês sozinhos. E aí, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham nesta manhã gloriosa de segunda-feira, se alegre no que eu dizer para você, que esta palavra de Jesus aqui, olha, não vos deixarei órfãos, dada aos seus discípulos. Eu quero dizer para você nesta manhã que você deve se regozijar de alegria, se confortar em seu coração, porque esta palavra também é para mim e para você. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos discípulos de Jesus, né? E ele tem números que não se pode contar, os seus discípulos, como está escrito, tantos quanto a areia da praia, que não dá para contar, os discípulos de Jesus, aqueles que andam na sua palavra, aqueles que têm a sua vida consagrada ao Evangelho, aqueles que têm suas vidas devotadas ao Senhor Jesus Cristo e aos seus ensinos. Esses podem, sem sombra de dúvida, ser chamados de discípulo. O fato de colocar a Bíblia debaixo do braço, o fato de estar vindo à igreja, isto não qualifica você e nem eu a sermos chamados de discípulos. Para sermos chamados de discípulos, é claro, nós temos que fazer isso que eu disse aqui nesta manhã, viver o Evangelho, viver a plenitude completa do Evangelho. Porque o Evangelho, queridos irmãos, apesar do que tem se fantasiado, apesar do que se tem mostrado aí, se tem colocado tantas cargas, tantos adereços no Evangelho, de certa forma, que tem não perdido, mas tem encobrido a sua simplicidade.
É isso que você está ouvindo nesta manhã. Temos colocado tanta carga, temos colocado tanto adereço, temos enfeitado, sendo bem claro aqui, temos enfeitado tanto este evangelho que tem escondido a sua simplicidade. Porque o evangelho não é um sistema filosófico, o evangelho não é um sistema teológico, o evangelho não é uma filosofia, não. O evangelho não é, eu sempre costumo dizer, que o evangelho não é, brincando, mas nessa brincadeira tem um fundo de verdade, por que não dizer, tem uma verdade. O evangelho não é para ser seguido. Está aí porque muitos erros, está aí porque muitos discípulos, ou muitos daqueles que se julgam ser discípulos de Jesus, estão pecando miseravelmente, porque estão entendendo que o evangelho é para ser seguido. Mas o evangelho, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha nesta manhã gloriosa, o evangelho não é para ser seguido. O evangelho de Jesus Cristo é para ser vivido. E Paulo diz muito bem: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí Paulo não se contenta somente citando esse versículo bíblico, deixando registrado isso, ele vai dizer mais claro, ele vai dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, o evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um conjunto de preceito. O evangelho não é um conjunto de regra. O evangelho não é um conjunto de costumes. Não, de maneira nenhuma. Tudo isso aí, podemos dizer, pode ser parte até do legalismo, mas o evangelho não é nada dessa legalidade. O evangelho é para ser vivido na sua simplicidade. E Jesus dizendo aqui, eu rogo ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que estará convosco, eu não vos deixarei órfão. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, nesta manhã, querido irmão, se aquete o seu coração, se acalme a sua alma, que você não está órfão. Jesus, o nosso Jesus, que é o nosso evangelho, que vivemos esse evangelho na sua plenitude, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, que estará conosco. Nós vamos ver dentro do nosso programa aqui no grego, o idioma que foi escrito o Novo Testamento, né? No grego ele é o Paracletos de Deus, que é traduzido para a nossa língua portuguesa como Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse versículo 16 de João 14, os tradutores da Bíblia em português, bem como de outras línguas também, sempre buscaram a melhor palavra, a mais apropriada para traduzir o Paracleto de Deus. Por assim, surgiram aí, né, muitos vocábulos nas mais versões em nosso idioma. Por isso temos a diversidade das versões. Nós temos, em algumas versões, aparece o Espírito Santo como advogado. Em outras versões aparece como ajudador, em outras versões aparece como amigo, em outras versões aparece como assistente, em outras versões aparece como auxiliador, e em outras como conselheiro, como ajudador, como defensor, como encorajador, como intercessor, sustentador e velador. Tudo isto, meu querido irmão, todos esses adjetivos são atribuídos ao Espírito Santo de Deus, ao Paracleto de Deus, ao Consolador que hoje está aqui na terra, dirigindo a minha vida e dirigindo a sua vida. Portanto, nesta manhã, permita ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque é ele, amado irmão, que dirige a igreja. É ele quem dirige a liderança da igreja. É ele hoje que movimenta a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E a mesma palavra grega paracletos foi também traduzida por advogado em outro contexto, na primeira carta de do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente isso, pelos pecados, nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, querido irmão, vemos aí esse vocábulo, né? O significado desse vocábulo que também é confortador, animador, alentador, significando também que a calma, que traz calma,
e dá alívio em momentos de dor e de pena. Ah, meu irmão, se aqui nesta manhã você fosse recordar, você que é cristão verdadeiro, você que vive a essência do evangelho na sua vida, vive a plenitude do evangelho, vai recordar quantas calmaria, quantas paz o Espírito Santo tem trazido ao seu coração, quantos momentos de dores, momentos arrasadores, momentos desoladores que você tem passado, que você olha para trás e diz, eu suportei isso. Foi eu mesmo, eu aguentei esses momentos de dor, eu passei por eles. Ei, não foi você sozinho quem passou, porque se fosse só você sozinho, você teria sido abatido. Se fosse você sozinho, você teria sido vencido por essas lutas, vencido por essas dores, vencido por este cansaço. Sem sombra de dúvida, nesses momentos mais cruéis da sua vida, você contou com a ajuda poderosa do advogado, do auxiliador, do ajudador, do sustentador, do consolador, aquele que traz paz à sua alma, aquele que traz paz à minha alma. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque a missão principal do Espírito Santo, amado irmão, é consolar a noiva do Cordeiro, é consolar a noiva de Cristo, é consolar a igreja, enquanto o noivo Jesus Cristo está ausente. É esta a função dele nestes dias aqui nessa terra. Por isso que eu te convido a estudar um pouco mais, a buscar mais conhecimento desse Espírito Santo que está à sua disposição, de buscar mais ajuda do alto, e esse conhecimento vai ser bom para a sua vida, porque ele vai libertar você de alguns conceitos errados, de algumas finalidades erradas a que muita corrente religiosa hoje nesse planeta tem atribuído, porque não dizer no Brasil, tem atribuído ao Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque quando Jesus estabeleceu o Espírito Santo como consolador, ele sabia o que estava por vir e o que aconteceria com o seu povo. Ele tinha certeza de que os cristãos, de que eu e você, nós teríamos muita dor, muito sofrimento e precisaríamos grandemente de um real consolador nesses dias tão difíceis que a igreja enfrenta na face da terra. Então, o Espírito Santo, como consolador, ele consola a nós, não é? Ele consola a mim, ele consola a você, ele traz paz à sua alma. E é isso que eu quero deixar bem claro nesta manhã, que o Espírito Santo, como consolador, ele faz isso, ele traz paz à sua alma e ele sossega ao seu coração. Existem algumas atitudes específicas que o Espírito Santo realiza e que caracterizam como consolador ou como confortador dos que creem em Jesus. O Espírito Santo edifica os cristãos. Jesus frequentemente instruiu seus discípulos, instruiu a mim ao longo de seu ministério, porque eu sou discípulo de Jesus, a mim e a você ao longo do seu ministério aqui na terra. Entretanto, depois de sua ascensão ao céu, eles ainda tinham muita coisa para aprender. E Cristo lhe prometeu um outro consolador, que prosseguiria dando-lhes os ensinamentos que precisavam receber. E João, capítulo 14, verso 26, 16, verso 13, verso 14, vai dizer isso. E o Consolador veio e cumpriu exatamente a promessa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outra coisa que eu quero dizer para você nesta manhã aqui, na palavra de Deus, em Romanos 8, 26 e 27, vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele intercede pelos cristãos. Que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e intercede por você. E nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, nós entendemos que o Espírito Santo intercede por nós, incentivando as nossas orações. Não devemos, porém, confundir essa atitude com a obra de Cristo, como nosso intercessor, pois ele é o nosso advogado diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Baseado, sabem em quê? Que Jesus é o nosso advogado? Baseado na sua obra redentora, concluída por ele no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele intervém por nós junto ao Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo, porém, não fez esse tipo de intercessão especificamente em nosso favor, mas sim ensinando-nos como devemos orar.
é isso que o texto de Paulo aqui está dizendo no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo Senhor também, nosso Deus, nesta manhã, querido irmão, querida irmã, ele confirma aos cristãos o amor de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, também conhecido como Espírito de Deus, testifica com o meu espírito e com o seu espírito de que somos filhos de Deus. E se uma vez ele testifica isso ao nosso espírito, também ele testifica desse amor maravilhoso que o Senhor tem nos dado, não é? E Paulo vai dizer isto, que o Espírito Santo, além de confortar, de nos consolar, os cristãos, ele mostra que Deus nos ama, pois o amor do Pai foi derramado pelo seu Espírito em nossos corações. Como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. E como consequência desse amor de Deus a nós, o Espírito Santo também nos revela, de certa forma, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, pois será uma realidade que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nenhuma mente sequer imaginou esse grande amor, esse grande cuidado, esse grande zelo que Deus tem preparado para nós e para a sua igreja. E o Espírito Santo, Senhor nosso Deus, além de fazer isto, além de nos consolar, além de nos edificar, além de interceder por nós, o Espírito Santo de Deus também, além de confirmar o amor de Deus em nossos corações, o Espírito Santo de Deus também santifica-nos. É o Espírito Santo de Deus. Se Jesus, de certa forma, em sua oração, Jesus vai dizer: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os santifique-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdadeira. É verdadeira. Então, querido e amado irmão, querido amado irmão que nos acompanha nesta manhã, fique com esta palavra de consolo ao seu coração. Não menospreze o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é quem traz isto para mim, é quem traz este amor para mim, é quem traz este amor para você. É o Espírito Santo quem nos ajuda nos momentos mais difíceis da minha vida e da sua vida. Portanto, querido irmão e querida irmã, receba esta palavra esta manhã e busque mais mergulhar nas profundezas da imensidão, das maravilhas que é o Santo Espírito de Deus. E o que Deus tem preparado para mim e para você são coisas lindas e maravilhosas que somente eu e você, quando nós nos quebrantarmos os nossos corações e mergulharmos nas profundezas, nas fontes, nos rios de água viva que o Espírito Santo tem de Deus, o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você, nós viveremos aqui nesta terra essa plenitude que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu finalizo para você nesta manhã dizendo para você: apegue-se ao Espírito Santo do Senhor. Apegue a esse Espírito Consolador que está à sua disposição. Está aí, é só você buscar. Louvado seja Deus. Que Deus esta manhã abençoe, que Deus esta manhã lhe proteja e lhe guarde grandemente. Louvado seja Deus. Quero orar por você nesse final de programa, pedindo a Deus que abra os seus olhos espirituais para que toda a cristandade na face da terra busque este auxílio desse edifício que estamos vivendo aqui nesta terra. Amado Deus e eterno Senhor, pela tua infinita graça e teu infinito amor, nós te agradecemos, Pai querido, pelo teu Santo Espírito, pelo Espírito de Deus que está derramado nos nossos corações. Pai, nesse momento eu oro aqui nesse programa apresentando o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que ela venha mergulhar nessas ondas maravilhosas, que ela venha mergulhar nesse rio de água viva que o Espírito Santo está proporcionando a mim e a ela aqui nessa terra. Que nós podemos desfrutar da maravilhosa graça, desse consolo maravilhoso que o Espírito de Deus tem para mim e para o meu irmão. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Amém.